Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é bom. Abram comigo em Romanos 11. Versículo 36. Romanos 11, 36. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Todos acharam? Amém? Romanos 11, 36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, portanto, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O tema da mensagem dessa noite é: nunca foi sobre nós a centralidade de Cristo. É interessante, irmãos, que há muito tempo atrás as pessoas imaginavam que a Terra era o centro do universo. Era o que se chamava de visão geocêntrica, devido ao ponto de vista de onde eles observavam, ou seja, da Terra. Eles viam o Sol nascendo no leste, se pondo no oeste, as estrelas, os astros, a Lua, tudo ao redor da Terra. Então, devido a esse ponto de vista, eles entendiam que a Terra era o centro do universo. Até que então, depois de algum tempo, devido ao avanço, ao crescimento da tecnologia e de diversas coisas, passou-se a compreender que a Terra não era o centro do universo. Que, na verdade, os astros, o Sol não orbitavam ao redor da Terra, mas na verdade era a Terra que orbitava ao redor do Sol. Então, eu ouvi que a visão geocêntrica era uma visão imatura, era uma visão ainda infantil do universo e das órbitas, e a visão heliocêntrica, que é a visão que diz que o céu é o centro, o Sol é o centro do sistema solar e a Terra orbita em volta do Sol, era uma visão um pouco mais madura, um pouco mais apropriada. Então, o que isso tem a ver com o que você acabou de ler? Nós acabamos de escrever uma carta enviada por Paulo aos irmãos, aos crentes que estavam em Roma. Uma igreja que nasceu sem um fundamento apostólico. É uma igreja que, segundo a tradição, nasce devido aos crentes da dispersão, na perseguição em Jerusalém, que fogem, chegam em Roma, se juntam, começam a congregar, e ali nasce uma igreja. Paulo fica sabendo que aquela igreja nasceu. Então, ali por volta de Atos 15, quando ele está indo para Jerusalém levar as ofertas arrecadadas das igrejas gentílicas, ele decide escrever essa carta para Roma. Então, Romanos é considerado o evangelho de Paulo, porque Paulo tem a intenção de escrever aos romanos como se já estivesse lá, como se estivesse colocando todo o fundamento apostólico que ele havia aprendido diretamente do Senhor Jesus Cristo. E aí então ele começa, desde o capítulo 1, falando a respeito da criação, de como os homens caíram, como Deus os entregou às suas próprias paixões, e ele vai avançando nos capítulos, até que ele chega lá por volta do capítulo 5 e fala a célebre frase: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E aí ele começa a explicar para os crentes de Roma que agora aquele Deus que criou o universo, que criou todas as coisas, que entregou aqueles que eram rebeldes às suas próprias paixões, decidiu salvar o seu povo e justificou esse povo mediante a fé no seu Filho sacrificado na cruz. E agora nós estamos num estado de paz com Deus. E aí ele continua dizendo e desdobrando isso nos capítulos seguintes. Capítulo 6, a consequência disso, a ação da graça sobre nós trazendo vitória sobre o pecado. No capítulo 7 ali uma questão muito grande ali, daquela coisa do que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse faço.
afinal de contas, esse sujeito dessa frase, era Paulo, não era Paulo? Era Paulo antes da conversão, era Paulo depois da conversão? Mas isso é tema para outro dia. E aí ele continua avançando, capítulo 8, que agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Continua dizendo da obra do Espírito Santo, da intercessão do Espírito Santo, e ele entra no capítulo 9. Capítulo 9, ele começa a falar a respeito de eleição, a respeito da rebeldia dos judeus, do povo de Israel, da inserção, do enxerto dos gentios na videira. E aí ele começa a falar a respeito da eleição, de como nós fomos eleitos, predestinados, e não vou entrar nessa discussão, isso é tema para outro dia. E continua avançando, falando a respeito de como nós fomos chamados. Capítulo 10, de igual forma, continua ampliando o texto. Chega no capítulo 11, que é o que nós estamos aqui agora. Ele vem desde o início falando do futuro de Israel, como vai ser lá na frente, quando Deus conciliar todas as coisas, os últimos desígnios de Deus. E depois de trazer tudo isso para os romanos, imaginem vocês sendo os romanos. Você ouviu a pregação do irmãozinho que chegou para você, te contou sobre o Evangelho, e aí você creu. Só que ele te trouxe uma parte da verdade. Era a parte que ele sabia, que ele tinha tido conhecimento. E aí toda a igreja se formou assim. De repente eles recebem uma carta de um apóstolo que recebeu o Evangelho do próprio Senhor Jesus, trazendo todas essas verdades. E aí então ele chega no versículo 33 e diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Pastor Augusto já introduziu a mensagem de hoje na fala dele aqui, dizendo que tudo que nós temos é do Senhor. Tudo que nós temos é dele, pertence a ele, porque tudo veio dele. Interessante é que Paulo, assim como a questão lá da visão geocêntrica, da visão heliocêntrica, cada um tem um ponto de vista, Paulo, ele também caminhava com dois pontos de vista na sua mente. Paulo, por ter a sua raiz judaica da tribo de Benjamim, ele raciocinava como um judeu, mas também por nascimento, por mãe, ele tinha a sua cidadania romana. Então o raciocínio dele conseguia enxergar dos dois modos, ele conseguia enxergar dos dois jeitos, de como os judeus encaravam a vida, de como os romanos encaravam a vida. E aí agora ele é convertido no caminho de Damasco. Ele está indo perseguir a igreja de Damasco, e ali o Senhor Jesus se apresenta para ele num forte clarão. Ele é lançado à terra, se converte. Você já conhece a história, não vou gastar tempo com isso. E aí agora ele tem um terceiro ponto de vista. Ele enxerga as coisas pelas lentes do Evangelho. É colocado nos olhos de Paulo uma lente que o permite enxergar as coisas de maneira diferente, de maneira que ele nunca tinha enxergado até então. E essa é a primeira consideração que nós temos a fazer a respeito desse texto. A centralidade de Cristo. A centralidade de Cristo. Porque aqui, quando ele vem falar no 36, porque dele, o por meio dele e o para ele, são três preposições. São três preposições no grego que trazem uma ideia dinâmica, uma ideia de movimento, uma ideia de início, meio e fim. E a gente não precisa falar aqui os termos em grego, a gente aprendeu lá na graduação. Tinha um professor que dizia assim: as línguas originais é igual roupa íntima, você não pode estar sem, mas se aparecer fica indecente. Ele fala na classe para nós. Então, vamos avançar. Aqui o dele é uma pressuposição de origem. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: pressupõe-se que tudo se origina dele. Não só se pressupõe, mas pode afirmar:
tudo se origina em Deus, tudo vem de Deus. O que ele está querendo dizer é da seguinte forma, vem dele da seguinte forma. Por exemplo, de onde você é, Renan? Eu sou de São Paulo. Na verdade eu sou de Taubaté, né? Sou caipira, sou do interior. Você é de onde? De Taubaté. De onde você é? De Recife, de Salvador. Sou oriundo de lá, a minha origem é de lá. E aí Paulo começa a articular aqui, depois de tudo isso que vocês ouviram na carta, como a humanidade se comportou, como Deus entregou os réprobos à sua própria paixão, como Ele salvou um povo, como Ele elegeu, como Ele está levantando, como a gente não consegue sondar tudo os seus desígnios, seus propósitos, seus juízos. Por quê? Porque dele são todas as coisas, tudo se origina nele, por meio dele. E esse por meio dele é o sentido do texto de fundamento, razão pela qual, como um canal por meio do qual. Então agora ele já não é somente a origem, mas ele é também o meio pelo qual isso é viabilizado. Ele está falando aqui da salvação. Ele está tratando aqui diretamente de como somos salvos. Então a nossa salvação se origina nele. Nele é a origem de todas as almas. E ainda tem a discussão dentro da teologia da criação da alma, da pré-existência da alma. Afinal de contas, como é que funciona? Isso é tema para outro dia. Só que, por isso, o Evangelho se posiciona contra o aborto. Por isso, o Evangelho se posiciona pró-vida, porque nós cremos, por meio da palavra revelada a nós, que a nossa origem não é simplesmente na carne, a nossa origem não é simplesmente na fecundação de um espermatozoide e um óvulo, mas a nossa origem começa na nossa alma gerada em Deus, criada e vinda diretamente de Deus. Ali é o início da nossa salvação, quando Ele gera a nossa alma no ventre da nossa mãe. E aí então Ele continua por meio dele, é por causa dele, é por meio dele, Ele é o meio pelo qual, é uma ideia de um canal, é uma ideia de por meio de onde se chega em algum lugar. E aí o para ele, o para, indica um ponto, um propósito alcançado. É como se você chegasse em um destino, é como se você chegasse em um lugar. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: sabe como funciona a nossa vida? Nós somos oriundos em Deus, nós caminhamos nele, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, e para ele nós estamos retornando, para ele nós estamos voltando, expressando toda essa dinâmica, expressando toda essa movimentação. Essa é a resposta do Evangelho para a sociedade. Essa é a proposição do Evangelho, posicionamento para a sociedade. E essa posição é: Jesus é o centro. Jesus é o centro. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o centro. O que Paulo está querendo dizer para aqueles crentes em Roma é: vocês outrora andavam como gentios nas suas paixões, delitos e pecados. Deus salvou vocês, Deus justificou vocês, Deus vai glorificar vocês na segunda vinda de Cristo. Porém, tudo isso não é por causa de vocês, tudo isso é por causa dele. A Ele, pois, glória eternamente. Ele diz: porque isso não é vocês não mereciam, isso é graça, isso é recebido de graça, mediante aquele alto preço que Ele pagou na cruz. O que Paulo está querendo dizer é: eu não sou o centro, você não é o centro é Cristo. O que Paulo está querendo dizer é: eu não sou o detentor do poder das coisas que Ele faz através de mim, você não é o detentor do poder das coisas que Ele faz através de você. O detentor é Ele, Ele é o centro. O que Paulo está querendo dizer é: eu não sou o protagonista da minha vida, você não é o protagonista da sua vida, você não é o personagem principal da sua vida. O personagem principal da sua vida é Cristo, é Jesus, porque você veio dele, porque você é sustentado por Ele. Todos os dias somos sustentados pela sua palavra, e para Ele estamos voltando para a glória
jantar no final do mês. É sobre um Deus que toda manhã renova a sua graça, a sua misericórdia sobre nós e nos dá saúde para levantarmos e irmos trabalhar, e ainda assim envia o sol e a chuva para que tenhamos as nossas colheitas, para que consigamos os nossos recursos. Não é sobre o quanto a gente consegue pregar, não é sobre o quanto a gente consegue profetizar, não é sobre o quanto nós somos usados, mas é sobre um Deus, Emanuel, Deus conosco, que decidiu habitar no meio de nós, entre nós, e falar ao seu povo através de nós. É sobre Ele, não é sobre nós. O que Paulo está querendo dizer na sua carta aos Romanos, quando ele vem concluindo o capítulo 11, ele fala: irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, o Evangelho é centrado em Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. E Colossenses, em 1 Efésios capítulo 1 diz que Deus fez convergir nele todas as coisas. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Então o que nós entendemos por meio das Escrituras é que nós nada podemos. Nós nada podemos, muito pelo contrário, nós precisamos de Deus. Nós precisamos dele. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos de Deus para encontrar essa dinâmica, para encontrar essa vida, para encontrar esse movimento que Paulo apresenta, do que vem dele, que é por meio dele, que volta para ele. Nós então precisamos de Deus para encontrar a vida nesse sentido de origem. Da onde eu vim, muitos pensam: eu vim de outras passadas e venho passando de uma para outra. A palavra, o Evangelho, essa é a proposição do Evangelho, esse é o posicionamento do Evangelho. Nós não viemos de outras vidas, nós viemos de Deus. Ele criou a nossa alma, colocou dentro do ventre da nossa mãe. E assim nós prosseguimos. Nós precisamos de Deus para encontrar a vida nessa diária, nessa praxis diária, de então entender que se eu trabalho, eu não trabalho para mim, mas eu sou um trabalhador do reino, eu trabalho para Deus, porque por meio do meu trabalho o Senhor tem que ser glorificado. Se eu canto, se eu prego, se eu sou um pai, se eu sou um filho, se eu sou o que eu sou para a glória do Senhor, porque é por meio dele que eu sou. Não é pelas minhas forças, não é pelas minhas capacidades, não é pelo que eu posso fazer, mas é pelo que ele faz através de mim que eu sou o que eu sou. A gente não pode arrogar para si um mérito daquilo que não é da nossa potência. Por exemplo, quem escreveu Romanos? Quem foi o autor de Romanos? Então, mais ou menos. Não foi Paulo que escreveu Romanos. Paulo ditou Romanos. Lá no capítulo 16 de Romanos, ele vai chamar um rapaz chamado Tércio. Ele diz assim: saúda-vos. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Tércio que escreveu Romanos. Tércio é o chamado amanuense. Amanuense é a pessoa que escreve a carta e o outro só dita. Um dita. Paulo tinha problema de vista, Paulo não enxergava muito bem, então ele ditando a carta, Tércio escrevia. Agora uma pergunta: Tércio pode arrogar para si a carta aos Romanos? Não. Por quê? Porque a carta aos Romanos não saiu de Tércio, saiu de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, né? Vale, nos dias de hoje é bom a gente deixar claro, né? Porque de vez em quando aparece uns outros aí. Então, é nesse caso, Tércio escreve aos Romanos, porém quem ditou foi Paulo. Tudo saiu de Paulo, da mente de Paulo, inspirado pelo Espírito. Então a gente não pode arrogar para si, nós não podemos arrogar para si algo que o Evangelho deixa claro, que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Isso nos humilha, isso nos rebaixa, e é bom que assim seja, porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque um coração altivo e soberbado ele resiste, mas ele dá graça ao humilde.
Então nós precisamos de Deus para encontrar essa vida no sentido do nosso destino. Afinal de contas, para onde nós vamos? Será que nós vamos para o céu? Será que o céu é sobre ruas de ouro? Será que o céu é sobre anjinhos tocando harpas? Será que o céu é aquele negócio monótono onde a gente não faz nada, não tem nada para fazer, nada o resto da eternidade, irmão? Misericórdia, se o céu for assim é complicado. O céu não é sobre essas coisas, o céu é sobre se encontrar com aquele que nos redimiu, olhar nos seus olhos. Essa semana a Raquel me mandou um negocinho no Instagram lá que foi muito interessante, alguns já podem até ter visto. Era um meme daquele Jesus lá do The Chosen, falando assim, escrito assim, quando você chegar no céu, olhe para ele naturalmente. E aí vira a câmera, filma ali um aprisco de ovelhinhas, um monte de ovelhinha, tudo desconcentrado, e tinha só um olhando para ele assim, sem parar, com os olhos fixados nele. Será assim na eternidade, irmãos? Quando nós chegarmos lá, a gente vai ver que as ruas de ouro são de ouro, justamente para mostrar que o que aqui é importante, que o que aqui é tesouro, ali serve para ser pisado, como eu aprendi com o pastor Luciano Subirá. E isso é justamente para mostrar que lá os valores são outros, que lá o que realmente importa é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo, que lá nem haverá sol, mas a sua glória iluminará toda a cidade celestial. É sobre isso que é o Evangelho, é sobre ser alcançado por Ele no caminho de Damasco, é sobre receber graça dEle para viver todos os dias e ansiar pela sua vinda, se encontrar com Ele e passar o resto da eternidade conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo, aquele que nos amou primeiro. Você precisa se encontrar com a vida, você precisa se encontrar com Jesus, você precisa se encontrar com Ele todo dia. Você já se encontrou com o Senhor Jesus hoje? Antes de chegar nessa igreja, lá dentro da sua casa, desde a hora que você acordou, você já se encontrou com o Senhor Jesus hoje? Aquele que é a sua origem, por meio daquele que você vive, aquele a quem você está retornando, a sua origem, você já se encontrou com Ele? Você precisa se encontrar com a vida. E aí então, talvez você possa me perguntar, mas então, Renan, como eu faço? O que eu faço agora? E a continuação é bem simples. Quando ele encerra o 36, ele inicia o 12 dizendo assim: rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui é a última lição que nós consideramos aqui desse texto: o chamado, a entrega. Se nós queremos mais de Cristo, nós precisamos esvaziar-nos de nós mesmos. Nós precisamos nos entregar como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Existe um provérbio que diz: se você quer beber do meu chá, primeiro você precisa esvaziar a sua xícara. Não tem como você receber algo novo se você ainda está cheio de si mesmo. E aí Paulo continua dizendo para esses crentes de Roma: então, já que vocês entenderam, agora foi revelado a vocês que Ele é o centro de todas as coisas, que vocês vêm dEle, vivem nele, voltam para Ele, agora vocês se entregam. A resposta de vocês agora é renúncia, a resposta de vocês agora é auto-sacrifício, é auto-esvaziamento, se é que vocês querem ser relevantes. Sabe por quê, irmãos? Eu entendi que isso daqui não está falando a respeito de salvação, capítulo 12. Capítulo 12, toda a teologia de Paulo, é interessante que Paulo ele escreve do seu ponto de vista. Paulo ele tem a sua experiência de vida. Efésios 2,8: sois salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, o que ele está querendo dizer aqui no versículo 12 se vocês querem crescer no Evangelho, agora que vocês entenderam que a visão do universo não é geocêntrica, mas é heliocêntrica, agora que vocês entenderam que não é as coisas que orbitam em volta de você, que você não é o centro do universo, que
que o mundo não gira em volta do seu umbigo. Agora que vocês entenderam que nós giramos ao redor de Cristo, que nós estamos ao redor dele e nós estamos indo até ele por causa do que ele fez e não por causa do que nós podemos fazer, como quem estivesse dizendo: o passaporte está carimbado, vocês vão de qualquer forma, mas vocês vão chegar como lá? Vão chegar como crianças com aquela visão imatura? Ou vão crescer para a glória do Senhor? Ou vão amadurecer para a glória do Senhor? Ou vão se entregar como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o verdadeiro culto, que é o culto racional? O que eu entendo, irmãos, é que o Senhor está chamando a nossa igreja para uma entrega diferente. O Senhor está chamando a nossa igreja para uma renúncia diferente. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não precisamos ter medo quanto à nossa salvação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se você crê no Senhor Jesus Cristo e a sua vida responde dessa forma, dá os frutos que comprovam essa fé legítima, a obra do Espírito Santo dentro de você. A questão agora não é o medo se eu vou para o céu ou não. A questão agora é: eu sou servo, eu fui comprado. O que eu estou fazendo para o meu Senhor? O que é que a minha vida tem entregado como resposta a tudo isso que Ele fez por mim? Muitas pessoas já foram usadas aqui para falar a respeito de um novo tempo, a respeito de uma nova unção, a respeito de uma nova graça, a respeito de um novo povo, a respeito de ver tudo isso aqui cheio. E o Senhor falou claramente ao meu coração. Hoje, mais do que pregar, eu trago aqui um recado da parte do Senhor. Ele está nos chamando para uma entrega diferenciada, para uma renúncia diferenciada. E cada ministério possa fazer um propósito de jejum e oração. O ministério da diaconia se junte para fazer um propósito de jejum e oração. O ministério do louvor se junte para fazer um propósito de jejum e oração. Todos os presbíteros, pastores, a igreja toda, que nós nos juntemos para fazer propósito de jejum e oração e aumentar a nossa renúncia, a nossa entrega, nos apresentar diante do Senhor com o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, porque no Evangelho já não cabe mais isso que o mundo diz de meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, eu acho como eu quero. Não, o Evangelho diz: vocês foram comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus vertido na cruz. Agora, pois, pelas misericórdias, tudo isso é misericórdia dele sobre nós. Agora vocês entregam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. E aí, o desenrolar desse versículo 12 aí também fica para outro dia. A mensagem do Senhor para nós é essa nessa noite: uma correção de percepção, uma correção no nosso ponto de vista. Talvez nós vivemos a nossa vida achando que nós éramos o centro de todas as coisas, porque nós víamos todos orbitando ao nosso redor, inclusive Jesus. Assim como aqueles geocentristas olhavam o Sol orbitando ao redor da Terra e achavam que a Terra era o centro, nós vemos Jesus no nosso trabalho, nós vemos Jesus na nossa faculdade, nós vemos Jesus no nosso hobby, nós fazemos aquela oração. Eu, antes de sair de moto, oro, não sou menino, né? Primeiro eu dou aquela orada, o Senhor vai na frente, bota os anjos para trabalhar. Você sabe que o negócio é estreito, trânsito não está fácil, a culpa é dos outros, né? Trânsito não está fácil. A gente põe Jesus em tudo. E aí a gente cai no risco de achar então que por Ele estar ao nosso redor, nos cobrindo e nos guardando, nós somos o centro. Mas com uma percepção amadurecida do Evangelho, nós vamos entender que tudo isso do Senhor Jesus ao nosso redor é porque dele são todas as coisas, porque por meio dele são todas as coisas, e para ele estão sendo todas as coisas, para a glória do nome dele. Amém, irmãos? Essa é a palavra dessa noite, que o Senhor possa nos edificar para a glória do Senhor. Amém? Se for para Jesus essas palmas, acho que é o melhor que você pode. Aleluia.